Por que eu estou falando tanto nessa questão da água? Porque não tem como construir um tratamento bom mesmo para as pessoas se elas não acordaram para isso. Essa live aqui é para acordar, é para chacoalhar mesmo, algo que a gente já vem falando há um tempo e que eu espero que no Brasil as pessoas comecem a abrir mais os olhos. Quando você fala da água, eu falo no consultório da água alcalina, eu vou falar sobre a água alcalina logo em seguida. As pessoas relativizam, que legal, que bacana, vou ver. Gente, isso é central para qualquer tratamento. Porque se você quer longevidade com saúde e qualidade, você tem que se preocupar com o estresse oxidativo, com o excesso de radicais livres no corpo. Esses radicais livres muito têm a ver com as contaminações que nós temos contínuas. Então, se a gente consegue melhorar a nossa água, não ter toda aquela porcariarada que eu falei, e ao mesmo tempo ser uma água que ajude a antioxidar, a favorecer os processos de antioxidação no meu corpo, eu vou produzir menos radical livre nocivo. Se eu tenho menos radical livre em excesso, menos estresse oxidativo, eu vou ter menos destruição tecidual, eu vou preservar meus órgãos por muito mais tempo, mais longevidade, menos doença. Porque daí tem pessoas que falam assim para mim, doutor, eu não estou preocupado com a longevidade, tá bem, se eu morrer aqui, daqui 10 anos tá tudo bem, tá tudo certo. Mas a questão é a qualidade, pessoal. Não é só a longevidade que está em questão, é a qualidade como você chega lá. As pessoas estão vivendo 80, 90 anos, mas com que qualidade? Tudo quebrado aos pedaços, né? Você pega uma pessoa de 90 anos, dificilmente ela tem autonomia. Ela depende de alguém para pegar ela, para ir no banheiro, para trazer a comidinha na boca, alguém que cuide, em todos os níveis. Então daí que vida é essa? É uma vida muito dependente, triste, amarga, onde a pessoa perdeu as funções, muito pelo estresse oxidativo, por todo esse estresse oxidativo que não foi tratado. Então quando a gente fala de medicina preventiva, integrativa, e tem a ver a água aqui no meio da história, nós estamos nos preocupando com os processos gênese da maior parte das doenças, que é a inflamação crônica silenciosa, o aumento do estresse oxidativo no organismo. A gente precisa se preocupar com isso, para a gente poder dar qualidade, saúde e bem-estar para as pessoas. E a questão da água é fundamental, é o tijolo central de baixo, é o que sustenta todo esse tratamento. Se eu estou fazendo tudo direitinho, mas estou me intoxicando todo dia tomando água ruim, porque eu achei que eu estou tomando uma água boa, a gente está se enganando. Então, primeira coisa, a água que está aí na tua torneira de casa não é uma água boa. Por quê? Porque se você for medir com um aparelho que mede oxirredução, tá? ORP, dessa água que você tem aí na tua casa, a gente já testou aqui em casa, no consultório, em tudo que é lugar, a gente leva esse aparelhinho de ORP e o potencial de oxirredução dessa água aí é um potencial de inflamação, de fazer oxidação no corpo. Então essa água que você está tomando todo dia, ela oxida o corpo. Ela não consegue fazer antioxidação. Então ela é nociva, ela faz mal para a saúde, na verdade. Ela vai favorecer, também é uma água que tem um potencial hidrogeniônico, tem um pH muito baixo, são águas ácidas, tá? Todas as águas que eu testei, né, seja as águas aqui de Curitiba, de outras cidades que eu viajei, ia lá e colocava pH baixo, ORP também muito alto, ou seja, é muito pró-oxidante. Então esse é um problema, nós estamos tomando um líquido que é essencial para a vida, mas ele não está favorecendo esse processo de antioxidação no corpo. Então a gente tem que começar a pensar se existem então possibilidades e por que a água ficou tão ruim? Ficou ruim por todos os motivos, mas qual seria a água boa? Qual seria a água que devolveria para nós essa capacidade de antioxidação, essa capacidade de desinflamar o corpo e fazer todas as funções que ela se propõe, né? Então, qual é essa água? Então, já se estuda há bastante tempo a água alcalina. A gente sabe que tudo que está mais ácido vai para a morte. Tudo que está mais alcalino vai para a vida. Se a gente pega uma criança, alcalina. Se a gente pega uma pessoa velha, já está ácida. Se a gente pega uma doença, as doenças todas crônicas só estão se desenvolvendo a partir de um terreno biológico ácido. As células estavam ácidas, não tinham antioxidantes. Elas entraram em processo errático de produzir um monte de metabólito tóxico, de não conseguir se proteger de todo esse estresse oxidativo. Ou seja, a acidez leva
a doença e a morte. E a alcalinidade protege o corpo. Então, tudo que é alcalino vai proteger nosso corpo. Então, a água alcalina, ela já é estudada há muito tempo. E, na realidade, se a gente for ver na natureza, onde é que tem água alcalina? A água alcalina tem, né, onde jorra as fontes de água. É de onde surgem as vazões de água, onde não foi contaminado. Hoje tem pouquíssimos lugares no planeta em que você tem fontes de água puríssima, né? Que você tem uma quantidade de minerais muito bons, que a gente sabe, a água não é só H2O, a água tem que ter esses minerais para que ela seja potável e possa fazer bem para o nosso corpo. Não pode ser só H2O. Eu já vou fazer uma crítica em relação às pessoas que acham que outras tecnologias podem entregar uma água boa. Não entrega, é até nocivo para a saúde. Mas alguns lugares do planeta têm essas águas com características alcalina e também com antioxidação. Já é muito difícil, porque às vezes, por exemplo, se a pessoa pega uma água comum do filtro, você pega uma água de casa e você colocar alguns tipos de sais, bicarbonato, botou bicarbonato na água e vai medir o pH, é claro que vai subir o pH, a água vai ficar mais alcalina. Mas é isso que a gente quer? Não, não tem nada a ver com o que eu estou falando. Porque eu não quero ter só o pH alcalino, eu quero que ela tenha potencial antioxidante. Eu quero que ela não tenha aquela porcariarada que eu falei no começo da live. Eu não quero metais pesados, eu não quero medicamento, eu não quero agrotóxico. Então a gente não é uma questão só de aumentar o pH. Aí compra uma água mineral e acha que está fazendo um excelente negócio. Tem pessoas que falam assim, não, doutor, mas a minha água é água mineral, pH 10. Aí eu dou risada, né? Porque o que acontece com a água mineral? A água mineral está dentro de um plástico. A água mineral foi carregada aí pelas rodovias no Brasil. Ela recebeu sol, né? Então, o sol penetrou nessa embalagem de plástico e liberou bisfenol A e fitalato, que são disruptores endócrinos, são substâncias tóxicas para o corpo, que ocupam receptores hormonais, que fazem disrupção endócrina. A pessoa engorda tomando água. É muito louco isso, mas é por isso que hoje cada vez mais a obesidade também bomba, porque às vezes pela água você pode engordar, porque nessa água está cheio de disruptor endócrino. Então tem algumas pessoas que ainda usam garrafinha de plástico, gente, que absurdo, para levar sua água para tomar durante o dia. Não dá, né? Então o calor no plástico reage, faz essa contaminação brutal da água. E essa água vai ficar imprópria para o consumo, tá? Então assim, jogar sais na água não é a solução, consumir água com pH acima, mas sem ter antioxidação, sem ter um ORP bem negativo, né? Não vai ter também serventia. Então a gente precisa ver, e aí eu comecei a estudar isso, faz mais ou menos 1 ano e meio aí para trás, comecei a estudar bastante esse tema dentro dos artigos científicos. Eu já conheci algumas empresas que tinham usinas de água, né, que fazem processo de alcalinização e antioxidação da água e de organização molecular da água, porque isso é muito importante também. A água ela tem uma massa, são moléculas, elas têm peso. E na medida em que você pega uma água que está parada, vamos pensar numa água que está na caixa d'água, né, que desce ali e você vai consumir. A água que está no filtro que fica parada. Essa água ela tende a fazer clusters grandes. O que é o cluster? É quando várias moléculas de água estão juntas. Elas formam um emaranhado de moléculas de água. E isso dá uma sensação de você beber a água e estar pesado. Ela fazer mal, ela cair mal no estômago. Por quê? Porque realmente, do ponto de vista molecular, está ruim essa disponibilidade da água. Qual é a consequência? Menos absorção, você não consegue absorver bem, a tensão superficial dessa água é muito alta, você não consegue absorver da maneira adequada e as pessoas estão tomando água e estão desidratadas, elas continuam desidratadas, que a grande questão, pessoal, isso também é uma coisa bem importante, as pessoas se enganam achando que quando eu estou com sede é porque eu preciso beber, não necessariamente, às vezes esse controle cerebral do centro da sede, ele não está totalmente relacionado ao estado de hidratação celular. Então, no sangue, o sangue sempre tem que ter uma quantidade de água lá, circulando. O sangue não pode. Se ele dá uma oscilação, a gente já sente. A gente já tem sintomas. Então, a gente chama o intravascular, está sempre
mantido. Mas a custas do quê? A custas muitas vezes de desidratar nossas células. Nós podemos estar desidratados na célula, o intravascular está tudo ok e a gente não ter tanta sede assim. Ou nem ter sede. Ou, por exemplo, no idoso que nem tem sede, o centro de regulação já foi perdido, essa sensibilidade já não acontece. Ele acha que não precisa tomar água porque não está com sede, mas na verdade está desidratado. Né? Então, essa é uma dica aí para a gente cuidar. Então, voltando nessa questão, né, a água que a gente está tomando aí, ela é uma água ácida, é uma água que tem pró-oxidantes, tem várias substâncias tóxicas que vão levar a mais radicais livres e oxidação, e acima de tudo é uma água que está em clusters muito pesados. Ela não está num formato hexagonal, como a gente chama, né, na ciência, é o formato em que a gente possa absorver e tirar as melhores qualidades dessa água. Então, primeira questão é, essa água é muito ruim. Se você está assistindo essa live desde o início, primeira mensagem aí que você tem que levar, a água de casa é ruim. E eu preciso pensar em soluções. Foi por isso que eu fui estudar, já faz um tempo, eu sabia dessa questão, sabia que eu sempre orientei para os pacientes, né? Consuma orgânicos, evita intoxicação por alumínio, cosmético cheio de metal pesado, vamos tentar fazer desintoxicação, vamos favorecer o fígado e o intestino, vamos fazer quelação na clínica, vamos tomar soro para fazer quelação de metais pesados. Tudo ótimo, né? Não nego nada disso e continuo fazendo. Mas a água é central. E aí, quando eu fui estudar a água alcalina, antioxidante e uma água hexagonal, como é que a gente consegue fazer esse tipo de água? Como é que a gente consegue ter acesso a esse tipo de água? E aí a gente foi ver que tem alguns aparelhos, algumas tecnologias, é tecnologia de ponta mesmo. Quanto mais eu estudo essas tecnologias, mais assim, amor por elas, porque os caras que inventaram eram muito bons, né? Para entender como que essa logística funciona. Então existe um processo chamado eletrólise. Isso é muito importante. Se você está aqui na live, coloca aí, eletrólise. Usinas de eletrólise. Tudo que não é eletrólise é inferior. Então tudo aquilo, eu já tive uns ionizadorzinhos, colocava na água e fazia magnetismo, que ajudava a organizar um pouco as moléculas de água. Tudo top, beleza. Melhor do que tomar água lá da torneira. Mas é a solução? Não é. Da onde que vai sair o agrotóxico? Tem algumas propagandas, vocês têm que cuidar um pouco. Se vocês estão aqui na live, estão interessados em ter esse tipo de tecnologia, tem que cuidar com propaganda enganosa. Se tem filtros que prometem tirar agrotóxico, tirar metal pesado, de antioxidar a água, pessoal, não existe isso se não tiver eletrólise. Eletrólise, ou se for só da fonte da natureza, aquelas fontes lá que é difícil a gente acessar, direto da fonte, direto ali, na hora você consumir, ou depois vai se perder. E não existe esse tipo de qualidade na água que a gente está falando, alcalina antioxidante, com esse formato hexagonal, se não for eletrólise. Então a primeira grande diferença na qualidade dos produtos que hoje tem milhares de produtos à venda sobre água alcalina, é se faz ou não faz eletrólise. Tá? Se não faz eletrólise é muito, muito inferior mesmo. É óbvio que o preço desses aparelhos é muito inferior também, porque eles deixam de fazer o principal. O principal da eletrólise, o que é a eletrólise? Então esse é um processo que vale a pena a gente resumir. É claro que aqui não é um aprofundamento sobre eletrólise, mas basicamente é a corrente elétrica que corre dentro da usina, que forma essa água alcalina antioxidante, ela tem um cátodo e um ânodo, né, duas polaridades opostas. E por ter essas duas polaridades opostas, ela consegue clivar as moléculas, seja moléculas estranhas que estão ali passando, digamos um agrotóxico, uma molécula estranha, ele cliva, e ele consegue dividir nessas duas polaridades, cátodo e ânodo, né? Consegue de uma polaridade fazer uma água que é super ácida e da outra polaridade uma água super alcalina. Então quando você pega aparelho que nem tem essa divisão, não é eletrólise. Esses dias eu dei risada que uma pessoa querida, assim, né, que já foi meu paciente, teve lá na clínica e tal, a gente estava falando sobre água, a qualidade da água. Aí ele veio todo feliz, né, de que olha, aqui tem um aparelho que eu achei na internet, aqui ó, bem barato, paguei quinhentão, né, e faz eletrólise. Aí a gente foi ver como é que faz eletrólise, como é que descarta as águas, como é que faz a divisão. Primeiro que não tinha,
né? Segundo ponto, faz eletrólise, liga na tomada, faz até névoazinha e tudo mais de hidrogênio. Mas a questão é, que metal que foi utilizado? Esse é um perigo, porque se você faz eletrólise, vai passar corrente elétrica para fazer o processo de separação das cargas na água, para você produzir a água antioxidante, você não pode usar material ruim. Se você for perceber essas garrafinhas, essas coisas que dizem que fazem, é perigoso isso por quê? Porque lá tem um alumínio, tem um metal de baixa qualidade. O que acontece? Corrente elétrica no metal. Você vai intoxicar a água. Você vai jogar um monte de porcaria na água junto. Então é perigoso, pessoal. Eletrólise é uma coisa, para você ter o processo de eletrólise, a separação da água ácida, da água alcalina, dentro da máquina, você precisa ter materiais de alta qualidade. São materiais que reagem pouco frente à corrente elétrica. Então a gente está falando aí de material como titânio, platina, né? Então a gente precisa ter material dessa gama. E é por isso que às vezes as pessoas, mas é muito caro, mas não sei o quê. Gente, é porque o material é caro também, a tecnologia é de ponta. Se a gente for contar, mas é muito caro investir num aparelho desse. Será? Eu sempre questiono. O que está em jogo? Não é a tua saúde? Tua saúde vale mais que tudo. Se for para você evitar gastar um monte de dinheiro com farmácia, com diabetes, com hipertensão, com evitar um infarto, não valeu? Valeu muito. Valeu várias máquinas dessas. E outra questão é a seguinte, as pessoas que compram, por exemplo, água mineral, vão gastar horrores ao longo de 10, 15, 20 anos. Essas máquinas duram 20, 25 anos. Então você consegue pagar essas máquinas muito facilmente. E elas entregam essa tecnologia. Então, existe essa tecnologia da eletrólise. Isso é muito central, tá? Porque aparelhos que não fazem eletrólise pode tirar. E a questão também é dos tipos de aparelhos de eletrólise. Tem vários aparelhos de eletrólise. E vai variar a qualidade dos produtos também. A gente precisa saber distinguir entre esses produtos. Né? E a gente sabe lá, dependendo dos componentes que são usados na máquina, vão ser de maior ou menor qualidade. Mas basicamente, o que é o essencial dessa tecnologia, que faz isso que eu estou falando, e eu já vou falar os estudos científicos que estão falando e aprovando que isso é muito bom para a saúde, entendeu? Ajuda demais as pessoas. A gente vai depender da qualidade das placas dentro. As placas são o ponto central, né, dessa tecnologia, a capacidade dessa eletrólise. E aí a gente vai ver que tem máquinas aí que são furadas, né, que não tem uma placa inteira. Quanto mais homogêneo o material, melhor, porque ele vai oxidar muito menos, ele vai durar muito mais. Então às vezes tem diferenças também entre um filtro, uma usina e outra, porque vai depender da qualidade das placas que estão dentro, tá? Mas esses artigos que também eu fui coletando ao longo desse estudo, a gente foi vendo, né, que então essa água alcalina, antioxidante, ela tem grandes benefícios para a saúde, principalmente porque as máquinas, as melhores máquinas, elas conseguem fazer, além de fazer água alcalina com antioxidantes, ela consegue fabricar um antioxidante que é muito interessante, que é o H2. Eu coloquei aqui no tema da live, né? Hidrogênio molecular. Hidrogênio molecular é H2. Quando o hidrogênio molecular entra no nosso corpo, né, ele é um gás, ele se difunde por qualquer lugar do nosso corpo. E ele consegue bloquear radicais livres, principalmente alguns radicais livres que outras substâncias, outros antioxidantes não conseguem acessar lá dentro da mitocôndria. É muito incrível isso. Tem alguns radicais de ferro, de enxofre, que são difíceis, né? Eles se acumulam na mitocôndria. A gente sabe que a mitocôndria, ela é o maior gerador de radical livre do corpo. É a maior usina de energia também. Mas tudo que produz energia produz excesso de elétrons. E esses elétrons acumulados ali, e essas cargas, né, que estão ali instáveis, elas estão ali na mitocôndria. Então, esse hidrogênio molecular consegue muitas vezes reagir com esses metais nocivos, essas cargas aí que estão instáveis, lá dentro da mitocôndria, onde alguns antioxidantes têm muita dificuldade de penetração por tamanho molecular. O hidrogênio molecular é muito pequeno. Ele é um peso atômico muito pequeno. É H2. Pensa nisso. Peso muito baixo. Ele consegue penetrar em tudo que é lugar. Diferentemente quando a gente usa, por exemplo, antioxidantes nos tratamentos, eu uso, né? Coenzima Q10, vai usar um ômega 3, vai usar um resveratrol, vai usar uma cúrcuma e assim vai.
a gente vai ter moléculas muito grandes que elas têm limites de permeabilidade, de acessar esses locais. Então, o hidrogênio molecular é muito disruptivo, eu diria assim, quando eu fui estudar. E olha, pessoal, essas usinas já têm há 20, 30 anos. Eu não conhecia, eu passei a conhecer aí faz alguns anos, fui me interessando cada vez mais. Mas assim, até hoje, é uma tecnologia que não foi vencida. Ninguém conseguiu encontrar algo melhor. Então, o hidrogênio molecular, ele é um poderoso antioxidante no nosso corpo. Então, essa água alcalina que a usina produz tem íons hidroxila em grande quantidade na água alcalina. É muito bom, porque íons hidroxilas vão bloquear vários radicais livres de oxigênio e vão formar água, né? Então, OH- mais o oxigênio acha também tudo que é radical livre que está instável, reage e precipita ou vai ser eliminado do corpo. Então, essa água que tem grande quantidade de íons hidroxila e também hidrogênio molecular, que é liberado hidrogênio molecular, é por isso que ela tem essa capacidade antioxidante. E os estudos científicos têm mostrado isso. Tem esse estudo que foi publicado recentemente, que mostra, por exemplo, que doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, questão de retocolite ulcerativa, gastrites crônicas, todo esse ambiente do trato digestivo, que é o nosso órgão que é mais impactado pelos radicais livres, por tudo estranho, moléculas estranhas que vêm através da alimentação, da água e do ar, é extremamente benéfico tomar essa água em grande quantidade. Até uma pessoa me perguntou aqui se a água alcalina antioxidante hexagonal a gente pode tomar quantidade livre. Sim, pode só tomar ela. Na verdade, deveria tomar só ela, né? Diferente de uma água ácida que não é própria para o consumo. Também uma diferença, só fazendo um paralelo, algumas pessoas pesquisam tecnologias de osmose reversa. Eu cheguei a estudar osmose reversa. Pessoal, osmose reversa não é uma tecnologia boa para o uso. Por quê? Porque a osmose reversa retira todos os minerais da água. E na verdade a água tem que ter minerais, né? A gente tem que ter uma quantidade de minerais bacana na água para ela se tornar viável para o organismo. Inclusive, boa parte dos minerais, dependendo dos minerais, vão ser alcalinos, vão ajudar a alcalinizar a água, né? Então, a osmose reversa retira tudo, fica praticamente uma água destilada, e a água destilada não é própria para o uso humano. Então não vale a pena, você vai ter que depois adicionar os sais lá na ponta, né? Não é uma tecnologia boa, de ponta, que vai entregar resultado. Então eu estava falando da água alcalina. A água alcalina foi estudada para o trato digestivo, mas pensa, se ela combate radicais de oxigênio no corpo, espécies reativas de oxigênio, ROS, que a gente chama nos trabalhos científicos, ela vai ser capaz de ter assim, um impacto no que é central de várias doenças, que é esse processo que eu estou falando do estresse oxidativo. Então já tem, por exemplo, trabalho mostrando que a água alcalina antioxidante diminui a interleucina 6, que é uma interleucina inflamatória ligada a todas as doenças crônicas, câncer, infarto, AVC, diabetes, obesidade, diminui marcadores como NF-kappa-beta. NF-kappa-beta é uma pedra no sapato, gente. Quem estuda biologia molecular, quem estuda medicina funcional, sabe que grande parte dos tratamentos é para tentar diminuir o NF-kappa-beta, que é um substrato do metabolismo extremamente inflamatório, desencadeia várias reações inflamatórias no corpo. Quanto menor o NF-kappa-beta, menos dor a pessoa vai ter, mais disposição, mais energia, várias coisas, né? Então diminui a inflamação no corpo. Então ela também tem impacto nessa parte do metabolismo, nessa cascata inflamatória. E a gente vai ver assim que ela vai ter impacto em vários elementos da inflamação. Então já está valendo, pessoal, porque o fato é, nós, em geral, estamos extremamente inflamados. Seja pelo próprio processo do envelhecimento, seja pelo nosso estilo de vida, pelo nosso modelo mental, pelo nosso estresse, nós estamos em oxidação acelerada. Então a gente precisa mais fontes de antioxidantes. Bom, falei pra caramba. Eu vou abrir aqui, tem as caixinhas de perguntas. Vamos ver quem perguntou. Vamos ver aqui. Uma pessoa aqui, ó, perguntou: essa água emagrece? Essa foi uma pergunta aqui. Achei muito interessante, né? Então vamos partir do pressuposto que essa água não tem bisfenol A, não tem disruptor endócrino, ela é antioxidante, e a obesidade tem a ver com oxidação, obesidade tem a ver com o intestino que está inflamado, obesidade tem a ver com flora intestinal que está ruim,
com várias enterobactérias que estão aumentadas lá, que estão faltando bactérias que ajudam a modular essa flora intestinal, que está faltando bactérias que produzem ácidos graxos de cadeia curta, né? Então, tudo isso tem a ver com a saúde intestinal e, portanto, se eu tomo uma água dessa que a gente está falando, ela vai ter um impacto, é claro. A pessoa pode emagrecer sim, tomando água, né? Assim como a pessoa está engordando tomando água. Depende da água que ela está tomando. Então essa água pode ajudar. Não é que ela sozinha vai fazer milagre. Vai ter que ter um tratamento aí para obesidade, claro. Mas ela vai ajudar, vai ser um elo importante de diminuir o estresse oxidativo e, portanto, perder peso com maior facilidade, né? Outra pergunta aqui. O que desencadeia o câncer? A água é importante? Eu acho que eu falei sobre câncer um pouco. Então, câncer tem a ver com um ambiente celular extremamente ácido, tá? E para que o câncer se desenvolva, ele precisa desse ambiente. Se a gente tem um ambiente alcalino, como é que a água alcalina funciona? Ela não alcaliniza a célula. Isso é um erro, tá? Achar que a água é que vai alcalinizar a célula. Olha o mecanismo como é intrincado. Na medida em que eu tomo água pH 9, 9,5, ela vai cair no meu estômago. O hidrogênio molecular é gás, ele já está se difundindo pela minha membrana, pelas minhas mucosas, à medida que eu tomo aqui a água. Sai da usina, eu já estou tomando. Então esse hidrogênio já está se espalhando pelo corpo. Mas a água que cai no estômago, a gente sabe que o estômago tem um pH extremamente ácido, 2,5. Quando a água alcalina cai lá, o que o corpo vai fazer? Né? Ele vai estimular mais produção de ácido clorídrico. Então eu vou aumentar a produção de ácido clorídrico, porque tem algo alcalino no estômago. Eu preciso acidificar, eu preciso quebrar o que tem ali. Na medida em que meu estômago vai favorecer a produção do ácido clorídrico, e isso é muito bom, porque a maior parte de nós tem uma produção baixa de ácido clorídrico, baixa mesmo, pessoal. As pessoas acham que o problema é o ácido clorídrico, na verdade é a falta dele, na maior parte. A gente chama isso de hipocloridria, falta de ácido clorídrico. Muita gente tem hipocloridria e não excesso de ácido clorídrico. É um erro, tá? Achar que o problema é o excesso. Geralmente é a falta. Na medida em que eu aumento a produção de ácido clorídrico, isso é feito por uma célula chamada uma célula parietal. É uma célula especializada em produzir ácido clorídrico lá dentro do estômago. Isso é muito aperfeiçoado. E na medida para que ela possa produzir esse ácido clorídrico, ela produz bicarbonato na outra direção. Então ela joga no sangue, joga na corrente sanguínea, bicarbonato. Então na medida que eu tomo água alcalina, não é a água que está me alcalinizando, mas pelo mecanismo do estômago, de favorecer a saúde do estômago e de produzir mais bicarbonato, eu jogo bicarbonato no sangue. Na medida em que o intravascular, o sangue, sempre tem que estar com pH estável, pH variando ali de 7,25 a 7,35, não pode ter variações, senão a pessoa tem muito sintoma. O que o meu corpo vai fazer? Vai tirar esse bicarbonato do sangue. Vai para a célula. Esse bicarbonato vai ser absorvido em nível celular. E aí eu vou estar favorecendo, prevenindo o câncer. Por quê? Porque eu estou com um ambiente celular muito mais alcalino, muito menos ácido. É mais difícil, não é impossível. Cada pessoa é uma história. Mas você está dificultando a instalação de um câncer, né? Porque você está gerando um ambiente alcalino celular. Vocês entenderam isso? Eu espero que tenha ficado bem claro, tá? Vamos ver outras perguntas aqui. Qual água devemos tomar e onde comprar? Então, primeira coisa, qual água devemos tomar? O que eu sugiro é que seja usinas de eletrólise. Quando você for pesquisar usinas de eletrólise, você tem que ver a qualidade dos materiais das placas, senão você vai contaminar a tua água com o metal que está errado ali. Lembrando que vai passar corrente elétrica nesse metal. Então tem que ser material de titânio, de platina. É material de alta qualidade para poder fazer esse processo de maneira segura, tá? E uma água que seja, que tenha eletrólise, que faça a água alcalina, água antioxidante. Se tiver hidrogênio molecular, melhor ainda. E que seja formato hexagonal. Você vai achar isso envasado no mercado? Nunca. Não tem, tá? Água do mercado é uma porcaria. Água mineral é uma porcaria. Água da torneira é uma porcaria. A opção que eu particularmente achei, para minha saúde, da minha família, é essas usinas que fazem esse processo, tá? Então acho que ficou bem claro isso também, né? Acho que seria muito importante pensar nisso. Vamos lá.
pode explicar sobre tomar água junto com os alimentos? Bom, pessoal, água junto com os alimentos nunca foi muito bom, tá? Não é de agora. A gente pega a medicina chinesa, medicina ayurvédica, nunca se recomendou tomar água nem uma outra bebida junto com a refeição. Isso aí é hábito ocidental louco, né? Gente que pega uma Coca-Cola Light, Diet, e vai tomar junto com a comida, tá se matando, né? Sabe qual é o pH do refrigerante? É 2, né? É um pH extremamente ácido, vai precisar de água, muita água para conseguir equilibrar isso aí. Então o corpo vai se desgastar absurdamente para tentar bloquear essa acidez desse refrigerante. Mas mesmo assim, se for água, por que deve tomar na refeição ou não? Não, não deve, porque vai atrapalhar o processo digestivo. A gente sabe disso, tá? Então, o maior motivo, eu li no artigo que eles falam, não se consuma, para ter o melhor benefício dessa água alcalina, você deve consumir ela com o estômago vazio. Então, esses antioxidantes vão penetrar muito mais. A gente sabe que 5 minutos tomou água, já foi absorvida. 5 minutos, se estiver de estômago vazio. Se estiver de estômago cheio, 40 minutos. Entendeu? Então, olha a diferença na absorção dessa água. Para você ter o potencial dela, tem que fazer essa absorção de uma forma rápida. Então, sempre de estômago vazio. Evitar tomar nas refeições, vai atrapalhar a digestão, tá? Vamos ver. Como que uma água pode ter antioxidantes? Bom, eu já falei, né? Então, é aquela tecnologia da eletrólise, do cátodo, do ânodo, né? Então, o ânodo vai atrair cargas positivas. Essas cargas positivas vão estar na água, vão aumentar o pH, vão melhorar o RP. Então, é uma questão de bioquímica, biofísica, né? Então, vai ter antioxidantes na água, através do processo ali de troca, de quebras de íons, né? Essa água emagrece, já respondi. Água alcalina, pode tomar bastante, eu tenho que cuidar da quantidade, já respondi. Como o hidrogênio molecular atua no nosso corpo, eu já respondi também. Então, H2, ele se libera e ele reage com qualquer radical livre do corpo, mas especialmente lá os mitocondriais mais difíceis de serem acessados, tá? E as águas minerais? Acho que já respondi também, né, Dirceu? Água mineral é muito ruim. Qualquer água mineral é muito ruim. Eu já fiz teste em várias águas minerais. Todas têm um RP, um potencial de oxirredução muito ruim, muito pró-oxidante, a maioria delas. Aí tem águas minerais que falam que são alcalinas e tal. Eles adicionaram sais, tá? Água engarrafada tem plástico, é um problemão. Ah, mas tem aquela marca que é de vidro e tal. Ok, só que se torna inviável. Vale mais a pena você ter uma usina dessa do que você ficar pagando uma água cara envasada assim, né? Então, e também ela foi transportada, então várias propriedades foram perdidas, né? A vantagem de você ter uma usina é que você na hora já está tomando a água, ela está cheia daquelas qualidades antioxidantes. E isso, com o transporte, com o envasamento, com o tempo de ficar parado, vai se perdendo. Principalmente hidrogênio molecular, você tem que consumir na hora. Porque ele é um gás, ele não fica muito tempo na água, ele vai para a atmosfera, tá? A qualidade da água interfere na nossa concentração? Não há dúvida, né? Na verdade, vai afetar todo o nosso organismo. Então, eu tendo uma hidratação melhor, tendo uma absorção de minerais melhor. Vantagem também de usar esse tipo de água. Você vai melhorar tanto a tua microbiota, vai ficar tão boa a tua microbiota que você vai absorver muito mais qualquer suplemento que você tomar, tá? Porque hoje, com a água comum, você perde um monte de suplemento que você toma. Não consegue entrar, precisa da água, mas não consegue porque a água é ruim. A tensão superficial é muito alta. Aí você toma uma água dessa, você percebe que, nossa, tá me fazendo mais efeito os suplementos. Claro que tá fazendo, você tá absorvendo mais, o suplemento tem que entrar no corpo. Entendeu por que também eu falo muito a favor de soroterapia? É uma coisa radical na medicina, veio para mudar muita coisa. Que o paciente começa a fazer soro, receber as vitaminas na veia, pulou toda essa etapa da absorção. Geralmente as pessoas não estão absorvendo bem. Se eu depender do intestino delas para elas começarem a ficar boas, elas vão demorar muito o tratamento. Elas vão ficar desestimuladas, desmotivadas. Aí começa a fazer o soro, começa a melhorar. Aí usa uma água dessa, daqui 6 meses já está com o intestino melhor. Aí ajusta um pouquinho a alimentação e já está decolando. Aí a pessoa se anima, ela cria confiança no tratamento.
Então, assim, tratamento tem que ser a junção de várias peças. A nossa mente não pode ser unidirecional, não pode ser simplista. A gente tem que pensar complexo. Não é a água que vai fazer milagre, não. Mas a água é importante. A gente não é uma panaceia, não resolve tudo que é problema, tá, pessoal? Mas é importante porque a água é um ponto importante de qualquer tratamento. Assim como a alimentação, assim como dormir bem, assim como se exercitar, assim como meditar. Né? Eu sou praticante de meditação, divulgo isso muito, porque eu vivo esse estilo de vida e vejo os benefícios. Tá? Tem mais uma pergunta que chegou. Quem quiser perguntar, a hora é agora. Estamos quase no final aí do nosso tempo. Vamos ver. A qualidade vai interferir na concentração. É claro que vai interferir na concentração, né? Então ficou... foi pedido, doutor, fale um pouco sobre a água da beleza. A água da beleza, pessoal, tem... Na verdade, essas usinas são incríveis mesmo, porque você consegue fazer vários tipos de água. E uma das águas ali tem um pH 6. E o pH 6 é o pH ideal para absorver, para hidratar a pele. Então essa água aí, o pessoal chama às vezes carinhosamente água da beleza. Mas é que é uma água termal. As águas termais que você compra caro lá, você pode fazer com uma usina dessa em casa. E você pode borrifar na sua pele e você vai notar que a sua pele realmente hidrata muito mais, né? Não fica ressecada. Então é muito interessante nessas tecnologias que você consegue usar água ácida para algumas feridas, consegue usar água ácida para limpar as sujeiras na casa. Você pode fazer uma água super alcalina. Tem vários trabalhos científicos com água super alcalina, 11,5, que você deixa legumes, frutas, verduras em imersão por 10 minutos. E retira absurdamente o agrotóxico, mesmo o agrotóxico que está dentro do alimento. Porque ela tem um poder de penetração muito alto. Ela consegue extrair, hidratar muito mais as coisas. Então tem esse tipo de tecnologia. Então assim, dá para fazer vários tipos de água, dependendo do objetivo, né, que você está escolhendo, né, naquela situação. Então é bem legal isso aí, a água da beleza é bacana mesmo. Deixa eu ver aqui. Obrigado pela pergunta, Luzia. Aí o Marcos perguntou, posso começar tomando pH 9,5 no início ou começo com 8,5? Olha, isso é muito variável de pessoa para pessoa. Eu, particularmente, comecei tomando 9,5. Não senti nada. Não senti nada de... O corpo não acusou nada. Não. Foi tranquilo se adaptar, entendeu? Mas tem pessoas que às vezes estão muito inflamadas, estão com estresse oxidativo muito alto, pacientes com muitas doenças crônicas, com muita medicalização, talvez fosse interessante testar aos poucos, porque a pessoa está tão inflamada, tão oxidada, que usar essa água super alcalina aí vai fazer a pessoa ter sintoma. Às vezes uma náusea, um enjoo, um mal-estar digestório, o intestino não vai ficar muito bem, né? Então é legal e começar um pouco mais ponderado, tá? Eu gostaria de agradecer imensamente quem esteve aqui do começo ao fim, mas qual que é a intenção no final das contas? É entregar uma medicina melhor para as pessoas. Uma medicina que valorize corpo e mente, que valorize ambiente, que entre em equilíbrio nas relações, tá? Essa é a nossa intenção. Medicina de ponta, mas que olhe a pessoa como um todo. Essa é a ideia, porque a medicina está perdida. Por exemplo, vocês me perguntam, quantas aulas, doutor, você teve na faculdade de medicina sobre água e sobre alimentos? Zero. Zero aulas. Eu tive que estudar tudo por fora e continuo estudando e aprendo. Sempre com os meus colegas aqui, né? Com os nutricionistas, com os médicos, com os outros profissionais de saúde. Então é incrível, né? A gente tem que ter essa humildade de sempre buscar o conhecimento e ajustar e lapidar e ir para frente. Então eu espero que tenha sido boa live, né? E agradecer, pessoal, a confiança de vocês por todo esse processo. Vou encerrar então essa live. Fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima.